Eu sempre digo que nós não temos condições de entender um personagem ou uma teoria sem nos situarmos em que época viveu esse personagem, quando que surgiu essa teoria. Então, por exemplo, no caso do Rousseau, nós temos que dizer que desde viveu no século XVIII, desde o final do século XIV, o feudalismo na Europa já estava desmoronado. Quando o Rousseau viveu no século XVIII, a burguesia já era a classe mais rica da França. Ela dominava todas as indústrias da França. Ela era dona do comércio interno e externo na França e era dona de grande parte das terras também. Só que tinha um problema: ela não tinha um poder político. Então, quando Rousseau viveu, escreveu, ele viveu num momento que a burguesia dominava economicamente, mas não tinha o poder político. E a grande luta do Rousseau vai estar dentro desse processo: derrubar do poder o clero e a nobreza. Outros na época dele, talvez até mais brilhantes do que ele, se lançaram contra o clero e a nobreza também. Por exemplo, o Voltaire. O Voltaire criticou o Estado absolutista. E por que nós falamos Estado absolutista? É porque não é um Estado que não tem controle sobre ele. O Voltaire também lutou contra o Estado absolutista. Mas o que ele propunha? Ele propunha uma monarquia que respeitasse direitos individuais. O Rousseau não. Contra o Estado absolutista, ele vai propor um poder totalmente, radicalmente novo, que era o poder do povo. O Rousseau incorpora pela primeira vez a massa popular, o povo, enquanto poder constituído. É por isso que o Goethe diz que com o Voltaire é o mundo antigo que acaba e com o Rousseau é o mundo novo que começa, pelo radicalismo e a profundidade do Rousseau ao propor um poder do povo soberano contra o poder absolutista dos monarcas. Ele viveu aí na época do Luís XV, Luís XVI. Muito bem, mas como é que o Rousseau vai chegar a essa posição? Ele uma vez ficou sabendo que uma academia de Dijon, ia fazer um concurso. E o concurso era o seguinte, o tema era o seguinte: os progressos das artes e das ciências tornaram os homens melhores e mais felizes. Esse é o tema. E os organizadores desse tema, desse concurso, e as pessoas, os intelectuais da época, achavam que todo mundo ia responder que esse progresso nas artes, na ciência, tinham feito os homens melhores e mais felizes. E o Rousseau fez o concurso, inclusive tirou o primeiro lugar, e disse que não, que esse progresso tinha feito os homens mais infelizes. Mais à frente, essa mesma academia de Dijon, 1753, fez um outro concurso, e o tema era o seguinte: a origem da desigualdade entre os homens. E o Rousseau participou novamente e escreveu um trabalho chamado Discurso sobre a origem e o fundamento da desigualdade entre os homens. E aí ele vai dizer que há dois tipos de desigualdades entre os homens: aquela física e aquela social. E ele vai tratar dessa desigualdade social e vai dizer o seguinte: como é que começou isso? O dia que o primeiro homem resolveu cercar um pedaço de terra e dizer: esse pedaço de terra é meu, começou a desigualdade social, a diferença entre proprietários e não proprietários, entre ricos e pobres. Mas como esses que vieram a ser cada vez mais ricos, os proprietários, eram minoria e a maioria
não era proprietária, os ricos, então, diz Rousseau, bolaram uma das coisas mais geniais que se possa imaginar. Eles resolveram pegar os pobres para reprimirem os pobres no sentido de defenderem os ricos. Criou, por exemplo, a polícia. O que é a polícia? É pobre batendo o pobre para defender o rico. O Rousseau mostra, então, que o poder que surgiu por parte construído pelos ricos foi um poder, esse poder do Estado era o poder que defendia a propriedade privada contra e sobre quem não era proprietário. Daí, mais à frente, baseando-se em Rousseau, o pessoal dizer, os socialistas dizerem que a propriedade é um roubo. Mais à frente, em 1761, 62, o Rousseau vai escrever o seu mais famoso livro, que é o Contrato Social. Naqueles trabalhos anteriores, o Rousseau mostrava uma certa melancolia, uma certa vontade de voltar ao passado. Ele achava que o homem, antes da sociedade civil, era um homem feliz. Um homem na sua solidão, na sua vida do dia a dia, era um homem feliz. Mas quando ele entrou nessa sociedade dividida entre proprietários e não proprietários, começou a infelicidade dele e o homem foi se pervertendo. Então o Rousseau, é por isso que hoje na Europa, sobretudo nos países mais ricos da Europa, onde há uma profunda solidão, as pessoas, sobretudo jovens, que não se adaptam àquele país, aquelas sociedades frias, capitalistas, o estudante pede um cigarro para o outro, tem que pagar imediatamente aquele cigarro. As pessoas vivem sozinhas em casa, morrem sozinhas em casa, não gostam de se visitar e assim por diante. Alto padrão econômico, mas profunda decadência e solidão individual. Há muitos estudantes, muitos jovens que são russonianos, que gostariam de voltar, de viver em um lugar mais feliz, em que as pessoas fossem mais solidárias. Mas quando Rousseau chega em 1762, ele vai escrever o Contrato Social, ele vai dizer o seguinte: já que nós estamos nessa sociedade, já que não tem jeito de voltar ao passado, então o que nós podemos fazer aqui, agora, 1762, para fazer com que os homens sejam os mais felizes possíveis? E aí ele vai construir a sua teoria. Ele vai dizer o seguinte: é como se aqui fosse um país. As pessoas aqui dentro, cada um tem uma vontade. Nós temos cada um a sua vontade particular. Essa vontade pode ser boa, essa vontade pode ser ruim. O Rousseau diz o seguinte: nós devemos construir uma posição política que não seja uma posição baseada nas vontades particulares de cada um, não, com as coisas ruins, pervertidas que possam existir em cada um. Nós temos, ao contrário, que construir uma posição política única, mas que seja extraindo o que há de bom, de positivo, de nobre no nosso pensamento. Então isso é que é a vontade geral do Rousseau. É uma posição que expresse aquilo que o povo considere o melhor, o mais justo para ele, povo, e para o seu país.